Bom dia a todos vocês. É com muito prazer que estamos aqui hoje na diretoria de Pirassununga, né? Dentro do nosso canal do YouTube do Núcleo Pedagógico. Bom dia, Benê, PCNT, Juliana, PCNT de Matemática, né? Bom dia. E eu estou aqui em nome da diretoria, que eu respondo pelo Núcleo Pedagógico de Pirassununga, estou em nome da nossa dirigente Luciane Góes, desejando para vocês uma excelente live, e já agradeço de antemão a professora doutora Elisângela Pavanello, né, que é professora da Unesp, pesquisadora no grupo GPEM, Unesp e da Faculdade de Guaratinguetá. É muito interessante quando existe essa oportunidade de nós estarmos ouvindo, né, outras pessoas, professores que podem estar falando com a rede. Eu já gostaria também já de agradecer o trabalho do Benê e da Juliana neste ano, nas formações com os nossos professores, né? Foram formações ricas de conteúdo, ricas de conhecimento, e a gente tem acompanhado as avaliações e a satisfação desses professores de serem acolhidos e formados por vocês. Muito obrigada de antemão e agradeço mais uma vez, professora, da sua disposição em estar conversando com a gente nesse dia. Tá? Um beijo a todos e vamos lá, vamos aproveitar deste conhecimento nessa manhã de quinta-feira. Um beijo a todos vocês. Gratidão, professora. Bom, então sejam bem-vindos, né? Que seja mais um momento aí de muito aprendizado, né? Nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos acerca do ensino híbrido, tá bom? E a Juliana vai agora apresentar para vocês, então, a professora doutora, né, Elisângela. Ok? Vamos lá, Ju. Pessoal, bom dia. Com muita alegria que eu venho aqui apresentar a professora doutora Elisângela Pavanello. Antes de tudo, minha amiga, que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. Então, eu vou apresentar para vocês o currículo da professora, para que vocês depois até se orientem nas questões que vocês vão pensar em levantar para ela, tá? A professora Elisângela tem licenciatura em matemática pela Unesp, ela tem mestrado em educação em matemática também pela Unesp. Ela desenvolveu a dissertação, o desenvolvimento do pensamento algébrico em um curso de educação para jovens e adultos. Ela tem doutorado na linha de pesquisa em ensino de ciência e matemática na USP, com trabalho em educação à distância como contexto educacional. Ela foi coordenadora de curso de matemática, licenciatura, professora e membro da comissão de ensino do Centro Universitário de Rio Preto, docente na Universidade do Vale do Paraíba, e nos cursos de engenharia e licenciatura em matemática e pedagogia. Em 2016, ela realizou o pós-doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, trabalhando com o conceito de Blended Learning e aprendizagem colaborativa no ensino de cálculo diferencial integral para cursos de engenharia. Atualmente, ela é docente do Departamento de Matemática da Unesp de Guaratinguetá, pesquisadora do Grupo de Estudos de Pesquisa em Educação Matemática e tem experiência na área de educação matemática com ênfase em disciplinas semipresenciais, educação à distância e tecnologias digitais, informação e comunicação e formação de professores de matemática. Nós agradecemos muito, Elisângela, por você estar aqui conosco essa manhã. E nós vamos fazer a apresentação sua, nós vamos ver as perguntas dos professores e no final nós colocamos para você. Bom dia a todos. Primeiro, assim, eu queria dizer para vocês que eu me sinto honrada em participar desse momento, né, de formação de professores, e muito feliz, né, pela Juliana ter me chamado. Então, eu agradeço muito essa oportunidade da gente estar aqui trocando ideias e que meu trabalho tenha se colocado como relevante, né, para o trabalho de vocês. Então, isso é muito, muito satisfatório. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Sempre demora isso. Aqui.
né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para a gente depois abrir para perguntas e discutir um pouquinho sobre tecnologia, sobre ensino híbrido, né? Então, primeiro eu quero colocar para vocês, eu vou pedir a atenção de vocês por alguns minutinhos da apresentação, para fazer uma relação que eu acho importante entre teoria e prática, né? E eu vou mostrar para vocês como se sustenta a minha prática, né? Como é o meu trabalho e o que direciona, né, a minha prática. Então, eu trago essa fala do Paulo Freire, que ele diz que mas se os homens são seres do que fazer, é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão, é praxis. É transformação do mundo, né? E na razão mesma em que o que fazer é praxis, todo fazer do que fazer tem que ter uma teoria que necessariamente o ilumine, né? O que fazer é teoria e prática, é reflexão e ação. Então, com essa fala, eu mostro que é importante, em toda a prática, a gente ter uma teoria que sustenta, que direciona, que nos mostra, né, um caminho do que fazer. Então, eu vou trazer para vocês um pouco dessa minha teoria, né? A teoria que sustenta o meu que fazer, então, a minha praxis, né, é hoje a filosofia da educação matemática, né? Que ela tem como tema de estudo a própria análise reflexiva e crítica da produção que a gente faz em educação matemática, né? É um momento que vai além do fazer e do como fazer. A gente pensa em questões, por exemplo, por que eu faço? Né? Por que fazer tal ação? Por que fazer tal praxis? Né? E hoje, mais especificamente, eu trabalho numa linha que é a fenomenologia, né, que é uma escola dentro da filosofia, né, que ela busca o sentido das coisas, né? Então, no caso da educação matemática, é diferente, né, entre se tomar a matemática como um fato dado, né, um enunciado em termos científicos, né, e compreender o sentido desse fato. Então, o que a gente procura na educação matemática, nessa linha da fenomenologia, é entender a matemática e procurar que ela tenha um sentido, né? E procurar o compreender desse fato matemático. Então, por exemplo, eu trago aqui um exemplo da geometria, né? Quando a gente considera a geometria como um fato, por exemplo, a gente trabalha com ela em termos da sua linguagem, das suas proposições, dos seus métodos, né, dos seus modos de raciocínio, dedutivos, intuitivos, né, da geração de produtos, de operar suas grandezas, efetuar análises, visualizar suas possibilidades de aplicação e assim por diante, né? Nesse caso, o que importa é trabalhar com os conteúdos, com os significados semânticos da matemática, com as operações, né? Essa é uma postura científica, né, pautada de modo de se fazer ciência, no caso da matemática. Então, quando ela é considerada como um fato, a matemática é o cerne, né? Ela é, em si, o fato, né? Mas como pesquisadora e professora nessa linha fenomenológica, a gente procura não só enxergar a matemática como um fato, é lógico que isso é necessário, né? E é importante, mas a gente tem o cuidado, né, para que aquilo que a gente trabalha em sala de aula faça sentido para o aluno, né? Então, ao assumir de modo consciente essa posição, né, de professora, pesquisadora, não podemos deixar de ficar no domínio da síntese passiva, né? Então, é preciso a gente se dar conta do que nós estamos fazendo, professores e alunos, né? Então, portanto, precisamos conhecer as operações, sim, o discurso da matemática, sim, né? Sua linguagem, óbvio que a gente precisa disso, mas, além disso, a gente persegue o sentido que esse conhecimento faz para nós, para os alunos, para os professores, para as pessoas presentes na situação de aprender e de ensinar,
né? E também o que dizem a região de inquérito da ciência, ou seja, que significado se revela na investigação daquele fato matemático, né? Então, agir, refletir e agir não basta, né? Então a gente precisa a gente tem a necessidade de compreender o que é isso, a minha ação, o que é isso, essa minha reflexão, né? O que significa, em que contexto eu estou dizendo se eu preciso refletir sobre isso, né? O que significa isso, refletir, né? Porque, de que modo essa reflexão pode me levar a uma nova ação, né? A uma ação diferente. Então, compreender o movimento de ação, reflexão, ação, está no centro, né, dessa filosofia que a gente chama de fenomenológica, né? E aí eu procuro sempre nas minhas atividades, ou na minha prática de sala de aula, instigar meu aluno ao pensar, né? Então, eu estudo, na teoria fenomenológica, ideias sobre o que é isso, pensar, né? E eu me apoio num autor, né, que é o Heidegger, que é um autor da fenomenologia, que ele discute o que é isso, pensar, né? E não é fácil estudar fenomenologia, mas eu descobri que não é uma coisa impossível, né? Trago isso há alguns poucos anos, mas não é impossível, né? O Heidegger, ele tem um texto, o primeiro texto que eu li dele sobre o pensar, começa assim, né? O que quer dizer o pensar? E aí ele faz umas 20 páginas de texto. A gente, como matemáticos, né? Matemática, eu queria descobrir, assim, uma definição, né? Em algum lugar do texto que ele escrevesse assim, então, pensar é isso, né? Mas é lógico que ele não faz isso, ele é um filósofo, né? Ele começa o texto perguntando o que é o pensar, escreve 20 páginas e na última linha do texto ele diz assim, então, caro leitor, o que é o pensar? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Então, para o Heidegger, o pensar é algo que pode ser aprendido se a gente se dispõe a pensar, né? Então, não é algo tão simples, né? O homem pode pensar à medida que a possibilidade de ser, né? Mas a possibilidade de pensar não garante que a gente pense, nem assim garante que a gente pense sobre determinado assunto, né? Então, ele diz o seguinte, olha, o que quer dizer o pensar, né? Ele dá um exemplo muito interessante, né? Que ele diz assim, jamais aprendemos, por exemplo, o que é o nadar através de um manual sobre natação, né? O que é nadar é dito saltando na correnteza. Somente assim conhecemos o elemento em que o nadar precisa se mover, né? Qual é, porém, o elemento em que se move o pensamento? Né? Então, ele diz que o pensamento, ele é ação, né? Você tem um ambiente propício, você tem estímulos para isso, e algo te chama atenção para o pensar, né? Você não pensa sobre algo que você não te chama atenção. E mesmo que te chame atenção, não é certo que você pense sobre aquilo. Então, não é porque você leu 20 livros de filosofia que você está pensando, né? E aí a gente vai fazer no final uma relação entre conhecimento e pensar, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que têm um conhecimento grande, mas ela está pensando sobre assunto X, assunto Y. Então, o pensar, ele é algo mais, né? E é nessa teoria que eu me debruço atualmente. Mas, bom, o que isso tem a ver com metodologias ativas, com ensino híbrido, né, com tecnologia, que é a minha prática, né, de sala de aula, né? Na Unesp eu trabalho com cálculo diferencial integral para os alunos do primeiro, ou esse ano eu estou com o segundo ano, né? E trabalho com a disciplina de História, dou uma disciplina de Tecnologias no ensino da matemática, né? Então, o que essa teoria toda, como ela se reflete na minha prática e como que eu trabalho com essa teoria em sala de aula? Então, a gente vai ver algumas definições agora e
nos exemplos, e devagarzinho a gente vai trazendo essa teoria como suporte da prática que eu trabalho, né? Então, o que são metodologias ativas? O professor Moran tem uma definição muito interessante de metodologia ativa, né? Então, ele diz que a sala de aula, ela pode ser um espaço de cocriação, né? De busca de solução, onde os alunos e os professores, eles aprendem as situações vividas, de desafios, jogos, problemas, né? E aí eu grifei de vermelho porque eu acho que é uma ideia muito interessante do professor Moran, que ele diz o seguinte: com recursos que você tem à mão. Pode ser material simples, pode ser material sofisticado, pode ser tecnologia básica, pode ser tecnologia avançada. Então, o foco, ela não está na ferramenta, ela está no que você faz com aquela ferramenta, ou o que você faz com aquele material que você tem, né? Como você trabalha isso na sala de aula. Então, é o pensar sobre a sua praxis, né? Eu reflito, eu penso e eu faço uma ação, né? E penso sobre esses momentos de como eu vou trabalhar, né? Então, não precisa ser algo extremamente sofisticado. Eu vou dar exemplos para vocês aqui dessas duas coisas, com coisas com tecnologias que a gente trabalhou e com coisas simples, né? Que é uma postura, às vezes, que a gente tem, um como trabalhar que a gente tem, que é mais relevante. Então, metodologia ativa é tudo aquilo que dá ênfase ao papel de protagonista do aluno, né? Ao seu envolvimento participativo e reflexivo nos processos de aprendizagem, experimentando, criando, desenhando com orientação do professor, né? Então, todo tipo de metodologia que faz com que o aluno seja mais participativo em sala de aula, a gente chama de metodologia ativa, porque ele está com uma posição ativa em sala de aula, né? E aí ele define essa definição bem rápida, depois a gente vai voltar nisso, ensino híbrido, né? Então, ensino híbrido, como que o professor Moran caracteriza? Bom, tem uma mediação forte com a tecnologia, né? Entre o físico, o presencial, né? O físico e o digital aí, né? Mas aí a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente vê isso hoje, né? Nesse momento que a gente está. Então, diferentes maneiras de se trabalhar ativamente em sala de aula. Várias maneiras, né? Diferentes maneiras da gente fazer isso. Se a gente trabalha com resolução de problemas, com jogos, com sala de aula invertida, com história da matemática, com tecnologia, com modelagem, enfim. Tem diferentes maneiras de você colocar o aluno como protagonista na construção do seu conhecimento, né? Então, você escolhe aí o que você mais tem afinidade, ou o que o momento da sala de aula é mais relevante. Tem hora que um conteúdo que você está trabalhando é mais interessante você trabalhar com história. Como que você vai trabalhar com essa história da matemática? Outro momento você trabalha com resolução de problemas, outro momento você usa um trabalho de modelagem. Isso depende da tua sala, isso depende do conteúdo que você está trabalhando, né, do objeto matemático que você quer discutir, dos seus alunos, né? Então, é muito amplo as possibilidades que a gente pode trabalhar, né? Aqui eu vou diferenciar um pouquinho para vocês, para a gente nortear a nossa discussão, a educação à distância e as atividades de ensino remoto que a gente está fazendo hoje, que todos nós estamos, né? Então, por quê? Porque a gente vai discutir um pouquinho sobre isso ao longo das atividades que eu vou apresentar para vocês. Então, quando eu falo educação à distância, né, eu estou dizendo de uma modalidade de ensino, né? De uma concepção didático-pedagógica que é estruturada, né, que abrange os conteúdos, que tem uma atividade de design adequado, características da área do conhecimento, né? Eu discuti isso muito na Unesp quando a gente começou com o ensino remoto nessa pandemia, que todo mundo falava assim, agora a gente vai fazer com educação à distância. Agora eu falei, não, a gente não vai fazer educação à distância, né?
a gente vai fazer um ensino remoto emergencial, porque a educação à distância, ela já tem como característica, assim, eu estou professor de ensino de um curso à distância, de uma disciplina à distância, né? Então, eu já preparo o meu curso para isso, já preparo minha disciplina para isso. E mesma coisa o aluno. O aluno, quando ele se matricula num curso à distância, ele sabe que ele vai fazer à distância. Então, ele tem um equipamento adequado, ele tem um tempo adequado para ele fazer, ele sabe, né, o que ele está, aonde ele está trabalhando. E agora, nós todos somos pegos de surpresa, né? De repente, de uma semana para outra, em 15 dias, a gente teve que reorganizar, reconstruir, repensar tudo que a gente tinha programado para um ano todo, né, para um semestre todo, em 2 semanas para mudar completamente, né? Então, é uma atividade remota que a gente está fazendo. Então, é uma solução temporária para a gente continuar as atividades pedagógicas, né? Que tem como principal ferramenta a internet, né? Então, as aulas surgiram com a finalidade de minimizar os impactos, né, para os estudantes, que foram originalmente matriculados num curso presencial, né? Nesse momento de crise, né, que a gente está passando. Então, é muito difícil a gente trabalhar com essas duas coisas, né? Não pensem vocês que a gente, na Unesp, também passou por dificuldades e está passando até hoje com isso, né? Nossos alunos não estavam preparados, muitos deles não têm equipamento adequado, dependiam da universidade, por exemplo, para ter acesso a um computador ou para ter acesso à internet, moravam na moradia estudantil porque eram de longe, moravam numa cidade, numa região aqui perto de Guaratinguetá, muitos alunos de lá, de uma região chamada Cunha, uma região de agrícola, né? Os pais moram no sítio, na zona rural. Então, assim, a gente passou por muitos problemas, os alunos tiveram que ir embora, como é que ele tem acesso à internet? Uma aluna minha, uma vez, falou para mim, professora, mal o celular pega aqui na minha casa, né? Então, nós passamos por muitos problemas, estamos passando, né, até hoje, devagarzinho a gente vai se acomodando, a gente vai se adaptando, né? Mas as atividades que a gente pensava num curso à distância, a gente tem que repensar agora para o ensino remoto, não é simplesmente eu pegar as ferramentas e tudo que tinha na educação à distância e querer trazer para o ensino remoto, porque tem duas coisas que são muito fortes nesse ensino remoto. Primeiro, é o que eu posso fazer como professor, o que eu posso fazer, né? E o que o meu aluno pode acessar, né? Porque nem, às vezes, eu faço uma aula mega blaster, mas meu aluno consegue. Então, esse dilema eu enfrento muito na hora de montar uma aula, de fazer uma aula. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui, né? De como a gente está se adaptando então, a gente tem que colocar essas duas coisas na balança e tem que pensar sobre isso, né? Porque não é simples, né? Então, o ensino híbrido, por exemplo, quando a gente pensava no ensino híbrido antes da pandemia, né? Eu trabalhei com ensino híbrido no meu pós-doutorado, né? Com blended learning. Então, como é que a gente pensava esse ensino híbrido naquele momento? Então, é um curso, é uma disciplina que você mistura atividades online, atividades remotas, né, no digital, né, e atividades presenciais, né, em momentos diferentes, né, em grupos e momentos diferentes, de acordo com a necessidade, que tem flexibilidade de horário e não tem um planejamento tão engessado, né. Então, a gente pensava assim, se eu pego uma disciplina de cálculo, que eu tenho 6 aulas por semana com os alunos de cálculo, 3 dias na semana. Então, um dia na semana a gente faz uma atividade presencial e as outras os dois horários, por exemplo, a gente faria à distância, né? Eu trabalhei um pouco com a ideia de sala de aula invertida também, que eu vou trazer para vocês, né? Então, assim, a gente tinha muito claro o que era esse ensino híbrido.
é onde eu uso a tecnologia e o digital para me ajudar na sala de aula presencial, né? Então, por isso o blended, por isso o semipresencial misturado, né? O híbrido. Agora, né? Com essa pandemia, o que a gente está fazendo, né? Eu brinco com os meus alunos que eu trabalho com eles, sala de aula invertida online, né? Porque eu não tenho momento presencial com eles, eu tenho só momento online, né? Então, como é que a gente lida nesse curso? Como é que a gente desenvolve disciplina de cálculo, né? Dessa maneira, desse ensino híbrido online, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho algumas atividades. E aí eu vou trazer algumas atividades para vocês de modelagem, né? Essa história de sala de aula invertida, com tecnologia, atividade investigativa, que os meus alunos trabalham nos estágios, né? Então, a primeira ideia que eu trago para vocês é sobre isso, sala de aula invertida, né? Quando a gente fala sala de aula invertida, o que a gente está dizendo, né? Eu brinco com os alunos que a gente pegar a sala e inverter, né? Então, esses dois professores, Bergman e Sans, foram os professores que desenvolveram essa ideia de sala de aula invertida. Eles eram professores de química, né? De uma escola de ensino básico, né, nos Estados Unidos, e aí eles começaram a perceber que eles não tinham a presença dos alunos em determinados momentos do semestre. Lá os alunos eram incentivados a praticar muito esporte, trabalhar em competições e tal, e a escola era longe da casa dos alunos, então tinha momentos que os alunos faltavam muito, né? E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a gravar vídeos, né, com o conteúdo teórico da disciplina de química, né? Então, eles falam tudo aquilo que está escrito no livro, eles gravavam pequenos vídeos, disponibilizavam esses vídeos para os alunos, né? E os alunos assistiam esses vídeos em casa. E quando os alunos iam para a sala de aula, eles não vinham para a sala de aula para estudar aquele conjunto de ideias teóricas que eles tinham colocados nos vídeos. Eles vinham para trabalhar alguma atividade ativa, né? Alguma atividade, um problema, um laboratório, né? Então, eles se dedicavam a essa atividade mais prática, usando a teoria que eles estudaram em casa, nos vídeos. Então, por isso que é invertido, porque o que era feito na escola agora era feito em casa, e o que era feito em casa, que eram os exercícios, as tarefas, agora é realizado na sala de aula. E aí eles dão um exemplo de como que eles trabalhavam nessa aula, né? Então, eles tinham aí uma atividade inicial, uma discussão inicial, alguém tirava alguma dúvida do vídeo, alguma discussão que tinha ficado, né, durante alguns minutos, e depois eles desenvolviam uma atividade envolvendo alguma metodologia ativa, durante todo o restante do tempo da aula, né? E aí a gente começou a trabalhar isso lá no ITA, né, com os alunos de cálculo e engenharia. Então, nós aprendemos a gravar videoaulas, até o professor, um dos professores que me orientaram no pós-doutorado, ele tem um canal no YouTube, né, que é reflexo daquela atividade que a gente tinha feito lá em 2015, né, chama Matemática Universitária, o canal dele. Então, assim, a gente teve que aprender a gravar vídeos, que não é também tão fácil assim, né? A gente teve que aprender a gravar essas aulas, e aí a gente disponibilizava isso para os alunos com material teórico, vídeo, né? Um material em PDF teórico em um site, né, no Moodle. Os alunos estudavam em casa, né? E depois, na hora que eles iam para a sala de aula, eles iam para resolver algum tipo de problema, fazer algum exercício em grupo. A gente trabalhava com software ou não, né, também, problemas mais interessantes, problemas mais abertos de discussão, para eles aplicarem aquela teoria que eles tinham visto em casa, né? Então, a gente fez isso, tem alguns artigos aí que a gente publicou falando dessa experiência que a gente teve,
o porquê que a gente começou a fazer isso lá no ITA, o que os alunos pensavam sobre a metodologia. Então, foi uma coisa inovadora, porque mesmo o ITA sendo o Instituto Tecnológico, né, da Aeronáutica, o curso básico que eles chamam lá, que é o curso de 2 anos, onde os alunos entram, tem matemática, física, essas disciplinas básicas da engenharia, é um curso muito tradicional, né? É um curso onde os professores são muito tradicionais, então isso foi uma inovação mesmo, foi uma discussão interessante que surgiu lá naquele momento, né? E aqui eu mostro para vocês como é que hoje, né, eu estou trabalhando com os meus alunos de cálculo. Então, eu não tenho momento presencial com eles, né? O que eu faço com eles? O que a gente está fazendo hoje na disciplina de cálculo, por exemplo? Aqui eu peguei um recorte, eu trabalho com eles com o ambiente Moodle, que é uma plataforma de um ambiente de aprendizagem virtual que a Unesp disponibiliza outros também, mas eu preferi esse aqui, né? Então, o que eu faço com eles, né? Eu faço o seguinte, nós teríamos 3 aulas 3 vezes por semana. Então, na segunda-feira que a gente teria uma aula, eu disponibilizo todo o material para eles. Então, o que eu coloco para eles? Videoaulas. Eu não estou gravando videoaulas para colocar para eles. Eu optei por pegar videoaulas prontas já, né? A Unifesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela tem aula de cálculo disponível na internet para o curso de licenciatura em matemática da Univesp. Então, eu estou pegando essas aulas, né? Eu estou usando essas aulas, disponível gratuitamente, então eu estou usando essas aulas. Então, eu coloco lá para os alunos a videoaula, eu coloco para os alunos um material teórico e lista de exercício, e aí eu faço algumas atividades são, por exemplo, esse questionário aqui, né, que é uma ferramenta do Moodle, né? E aí, então, a gente teria aula segunda, terça e quinta. Então, eu deixo segunda, terça para eles estudarem. Na quinta-feira, eu entro com eles de maneira síncrona. Para quê? Para eu ficar repetindo o que está lá na videoaula? Não, né? Para eu discutir com eles dúvidas, né? Então, é assim, discussão de dúvida. Então, a gente vai tirar dúvida dos exercícios, a gente vai tirar dúvida do conteúdo teórico, a gente vai tirar dúvida das coisas que eles viram lá durante a semana. Então, eu deixei 2 aulas que, teoricamente, eles teriam presenciais para eles estudarem, para eles pegarem esse material. E aí, essa aula síncrona, né, que a gente faz, ela é gravada, e aí eu disponibilizo também essa aula síncrona. Por quê? Porque eu tenho um problema que de alunos que não conseguem entrar na aula síncrona, né? A gente tem que pensar que, assim, hoje eles estão em casa dividindo o computador com todo mundo, de dentro de casa, com o irmão, com mãe, com o pai, com todo mundo trabalhando, né? Mesmo as minhas aulas são à noite, mas mesmo assim eles têm problemas, né? Então, eu gravo essa aula de discussão com eles, né? E aí eu disponibilizo também essa aula para quem não conseguiu entrar na aula síncrona, né? Então, e aí, no começo foi muito difícil, porque eles não estudavam, né? E aí eles queriam que na aula síncrona eu repetisse todo o conteúdo. Eu falei, não, vocês têm que criar esse hábito de estudar, né? Então, não foi fácil isso. Os alunos também estavam acostumados comigo lá na sala de aula, falando com eles, né? Discutindo com eles a matéria, e agora eles têm que fazer isso sozinhos em casa, né? Então, não é fácil fazer isso, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente pode fazer, com o que a gente tem condição de fazer, e um cuidado com o que o aluno tem condição de fazer lá na sala dele, né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso também, que a gente tem que dar uma direcionada, porque senão para eles também é uma dificuldade entrar nesse rumo, né, de estudar sozinho, de ter essa independência
intelectual de estudarem sozinhos, de sentar para estudar, sentar para assistir uma aula, né? Então, com isso, a gente começou a trabalhar, e aí agora, sim, a gente usa o Google Meet, né, para as aulas síncronas, né? E aí, agora, sim, eu aprendi algumas coisas que tem lá no Google Meet, que é dividir os alunos em grupos, em salas, e dar uma atividade para cada um, né? Aí peço para eles se reunirem nesses grupinhos, né? Eles são divididos em pequenas salas, dou 30 minutos para fazer a atividade, depois a sala volta para a sala principal, e aí eles discutem, cada grupo fala da sua atividade, mas isso eu não cobro presença justamente por quê? Porque eu tenho aluno que não tem condição de entrar, né? Então, eu lembro uma vez que eu fiz uma aula de cálculo Mega Blaster, assim, aprendi a usar aquele Kahoot lá, que é um software também de jogo, não sei o quê, e aí fiz um malabarismo, chegou lá, assim, metade da sala conseguiu participar. Eu falei, mas por que vocês não conseguiram? Eu falei, professora, a gente assiste aula pelo celular, e aí o Kahoot você tem que jogar pelo celular para aparecer no computador. Ou eu assisto a aula, ou eu entro no jogo, então não dá para a gente fazer as duas coisas. Eu falei, bom, então é limitado, né? Então, eu tenho que pesar o que eu posso fazer, o que eu, como professora, tenho condição de fazer e o que o aluno tem condição de fazer lá da sala dele. E essa criatividade é que a gente tem que, esse contorcionismo, né, a gente tem que fazer hoje, né? E aí eu tento pensar assim, o simples, às vezes, pode ser o melhor, né? Como eu posso trabalhar isso com eles? Então, não é fácil esse jogo que a gente está fazendo. Por isso que eu chamo isso de atividade remota, né? Emergencial, porque a gente está fazendo uma adaptação mesmo, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, por exemplo, o que é modelagem, né? Modelagem matemática. Então, modelagem é um problema que você trabalha que não deixa o aluno... o aluno deixa de ser passivo e ele passa a agir ativamente, né, junto ao professor de forma bem reflexiva. Então, eu vou trazer duas atividades que a gente faz aqui de modelagem, né? Então, e existem várias maneiras de se trabalhar modelagem, né? Então, o Barbosa, ele traz para a gente, ele trata como casos, né? Então, por exemplo, você tem um caso, um tipo de modelagem onde o professor leva o problema, o professor traz os dados desse problema, né? E o aluno participa efetivamente da solução do problema junto com o professor. Por exemplo, você pode ter também situações onde o professor leva o problema, e aí o professor e o aluno fazem essa síntese do problema, né? Esse entendimento do problema, eles coletam os dados juntos e participam juntos da solução. E tem o caso 3 de modelagem, onde o professor e o aluno discutem que problema eles vão trabalhar na sala, como eles vão organizar essa ideia do problema, coletar os dados e trazer as soluções. Então, são diferentes maneiras que você pode fazer modelagem, né? Você tem que olhar o seu ambiente de como fazer isso, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Uma aluna minha fez o trabalho de conclusão de curso dela com isso. A gente trabalhou com uma escola estadual lá de Guaratinguetá, né? E trabalhamos com aluno do primeiro ano do ensino médio. A gente tinha 13 alunos no curso que a gente deu para os alunos. E aí a gente trabalhou com eles a ideia de função quadrática, né? Então, a gente apresentou para eles o GeoGebra, a gente apresentou um software que chama Tracker, que é muito simples de usar, onde você filma um movimento. Eu não sei se está dando para ver aí direito, está clarinho, mas aqui, olha, esse Tracker, ele pega o vídeo, esse aqui é a imagem de um vídeo, né? E ele analisa o movimento, aqui é a bola, a menina lançou a bola, ele analisa o movimento que a bola faz, né? O caminho que a bola faz. E aí, a hora que ele analisa esse movimento, cada pontinho vermelho desse daqui é ponto no gráfico cartesiano, né? No plano cartesiano. E aí, eles analisam esses dados. Eles pegam os conjuntinhos de pontos que o tracker dá, a gente ensinou a colocar no GeoGebra, né?
E aí, a hora que eles colocam isso no GeoGebra, a gente pediu propositalmente para eles filmarem um movimento parabólico, né? Porque a gente queria que resultasse isso numa parábola. E aí, a hora que eles jogaram isso no GeoGebra, eles viram que o movimento que eles fizeram, que eles escolheram, que eles filmaram, era uma parábola. Aí a gente tirou todas as ideias, né, de parábola, ponto máximo da parábola, concavidade, intervalo de crescimento, decrescimento. A gente explorou todos os conceitos do gráfico de uma parábola no GeoGebra, né, com eles, e eles fizeram a análise do próprio movimento deles, que eles tinham filmado, né, dos próprios dados que eles tinham coletado. E aí, no final disso, eles gravaram um pequeno vídeo explicando o que eles tinham feito no trabalho deles. Eles fizeram os trabalhos em duplas, né, e aí eles fizeram um videozinho, tinha 10 minutinhos cada vídeo, onde eles contavam e explicavam o que eles tinham feito, como que era a parábola que eles tinham encontrado, como que era a função que eles tinham encontrado, o que eles exploraram dessa função, o que eles pensavam sobre aquele trabalho que eles fizeram. Então, a ideia era que os próprios alunos falassem sobre o movimento deles e o que eles falavam sobre função quadrática. Então, isso foi um trabalho de curso que ela fez, onde ela trabalhou com esses alunos na escola, né? Então, é um trabalho que você tem, que a gente fez lá presencialmente, né? Mas é uma modelagem matemática, né? É um trabalho de modelagem matemática, né? Aí, então, assim, foi um trabalho interessante e a gente trabalhou com a ajuda do professor da escola, né, que o tempo todo ficou com a gente e ajudando, orientando a gente em como trabalhar lá com os alunos que ele tinha, né? Eu vou mostrar agora para vocês um trabalho, um exercício que a gente faz de resolução de problemas. A ideia de resolução de problemas é diferente de modelagem, porque você leva o problema para os alunos, né? E aqui eu trouxe esse problema para mostrar para vocês que, às vezes, a gente não precisa ter uma tecnologia muito avançada. Naquele primeiro exemplo, a gente trabalhou com tecnologia, com software. Agora, esse aqui, eu levo para os alunos o papel, né? Só com essa figura aí impressa, né? Então, eu falo assim para eles, olha, a gente vai fazer o seguinte, divido todo mundo em grupos, né? E aí eu dou várias folhas com essa figura aí, com essa letra E aí. Então, eu digo assim para eles, olha, a gente supõe que cada quadradinho desse daí tenha uma unidade, meça uma unidade de área, né? Então, a figura toda, ela tem 10 unidades de área. Então, a ideia é o seguinte, você vai dividir essa letra E em 4 partes, de modo que você consiga, com essas partes, montar um quadrado depois que tenha a mesma área do E. E aí, dou as folhas lá para eles, divido em grupo, falo, pode fazer. Aí eles ficam. Pode recortar? Pode. Pode picar? Pode fazer o que você quiser. Ah, que jeito que tem que cortar? Não, você que sabe, né? Você que tem que ver. Tem que ter 4 partes. Aí tem gente que faz 4 cortes em vez de 4 partes, aí não dá certo. Olha, vira uma confusão, porque eles ficam lá, eu tenho que estabelecer um tempo, porque senão eles ficam a aula inteira tentando picotar o E e fazer o corte de uma maneira que consiga fazer esse quadrado. Mas sempre algum grupo consegue fazer, né? Consegue descobrir, né? Eu não vou contar como é que é, porque aí vocês pensem aí como que pode fazer. Tem gente que já deve conhecer, né, essa atividade, mas aí eu trabalho com eles e depois a gente formaliza o que eles entenderam, porque a gente trabalha aí com o conceito de número irracional, né? Então, é uma atividade que a gente trabalha com a ideia desse número, porque se eu pensar que esse quadrado, essa letra, né, a área dessa letra toda, ela tem 10 unidades, qual que é o valor do lado desse quadrado, que o lado do quadrado tem que ter, né?
Então, aí a gente trabalha com essa ideia, né? E aí a gente explora esses conceitos de números com os alunos, né? Porque eles pensam assim, o lado do quadrado tem que ser 3, ou 2, ou 5, sei lá, né? Mas aí eles começam a ver que isso não vai dar, não vai dar um valor, assim, né? Que eles chamam de bonito, né? Então, assim, o que vai dar? Como é que tem que ser o lado desse quadrado? Né? E aí eles começam a explorar essas ideias, né? E essas discussões, né? Então, é um problema que põe o aluno como protagonista do conhecimento e eu não preciso de tecnologia nenhuma, né? Aqui tem uma atividade de investigação que minha aluna acabou de trabalhar remotamente, né? Aqui é uma ideia de uma atividade remota que ela fez para o trabalho de conclusão de curso dela com o Teorema de Pitágoras. Essa aluna foi muito interessante, porque a gente tinha programado tudo para ela ir trabalhar atividade em sala de aula, né? Ela já está dando, que ela já é professora de sala de aula. E aí, aqui, quando entrou remotamente, eu falei assim para ela, falei, olha, acho que não vai dar para a gente trabalhar. Ela falou, não, eu vou desenvolver atividade remotamente mesmo. Eu falei, bom, então tá. Aí a gente fez a atividade que ela queria trabalhar o Teorema de Pitágoras usando quebra-cabeça. A demonstração do teorema usando quebra-cabeças, né? Bom, e aí a gente começou a trabalhar com isso, escolhemos a atividade, né? Aí ela pensou como que ela ia fazer remotamente isso, né? Então, a atividade era assim, pegar essa figura, né? Os alunos iam recortar essa figura, aí ela teve que montar essa figura com os alunos remotamente, porque não tinha como mandar atividade para eles imprimirem nada, né? Ela teve que montar essa figura com eles, né? E aí, depois, eles montaram o quebra-cabeça, a ideia era que essas partes se encaixassem aqui na parte vermelha, né? E aí ela explorou algumas questões com eles. Aí a ideia é que, assim, eles falassem, né? E para chegar no enunciado do Teorema de Pitágoras, né? Então, a gente queria que eles falassem, que eles conversassem, que eles discutissem, mas quem disse que o aluno fala em aula remota? Ele não fala. E aí, no outro dia de manhã, ela me ligou chorando, falou, Elisa, não deu nada certo, não consegui fazer, porque os alunos não falam. Eles só perguntam assim, qual que é a medida mesmo, professora? Que tamanho mesmo que tem que ser? Mas eles não falam. Falei, bom, então você vai ter que fazer diferente. Falei, você vai ter que pedir para que eles escrevam. Quem sabe eles escrevem, né? Você faz a atividade com eles e pede para que eles escrevam para você, né? E aí, quem sabe a gente consegue enxergar alguma coisa nessa escrita deles, né? E aí, então, ela escolheu depois um outro quebra-cabeça de novo, fez de novo a atividade com eles, e aí a gente mudou aqui para discuta, né? A gente mudou para escreva, né? E aí eles mandaram uma foto da atividade escrita deles para ela, né? E aí a gente está vendo lá agora como que a gente vai analisar isso, né? Mas, então, são adaptações e são coisas que a gente tem que pensar. Essa atividade também, ela coloca o aluno como protagonista, é uma atividade simples, mas que tem os seus obstáculos quando a gente está trabalhando remotamente, né? E aí, já para encerrar minha fala, a gente tem que pensar assim, né? Qual que é a metodologia mais adequada? O que é melhor eu fazer, né? Eu não sei se tem o melhor, eu não sei se tem o pior, né? Não sei se tem, mas a gente tem que pensar no que eu consigo fazer nesse momento, né? E no meu papel, em como eu vou apresentar essa atividade, né? Em como eu vou discutir essa atividade. Então, eu não sei se tem uma metodologia mais adequada, né? Mas tem as metodologias, as maneiras de trabalhar que a gente pode pensar nesse trabalho mais ativo, né? E aí eu volto agora para mostrar para vocês como que eu uso aquela ideia do pensar na minha prática,
né? Aí eu penso assim, qual que é a finalidade da escola, né? Tem um professor da USP, né, o José Sérgio, que ele diz assim, que a escola, né, o conceito de escola vem da Grécia, né, que era escolé, que significava ócio. Ócio não no sentido de você ficar parado à toa sem fazer nada. Ócio no sentido de que, assim, era um lugar e um momento de você parar, né? E fazer ali uma prática de estudo, né? E se constituir como sujeito, ele fala, né? Então, é um momento onde tudo para e você para pensar, para refletir sobre o conhecimento que a gente tem como na humanidade, né? Então, com isso, ele fala que a escola não foca no para que serve, né? No para que eu aprendo, mas eu estudo, né, com uma necessidade de alcançar um sentido próprio no que se aprende, no que se estuda, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, aquele problema da letra E lá, ele não é um problema que não tem nenhum contexto do dia a dia, nada, mas é um problema que os alunos se envolvem muito, um problema simples, né? E que você pode explorar coisas riquíssimas ali, depois, na hora de você formalizar o conhecimento matemático que você quer explorar ali, mas uma coisa simples, que não tem um contexto. Então, não tem um para quê, né? Mas tem sim uma necessidade de alcançar um sentido no que se aprende, no que se estuda, né? Então, é essa a ideia do sentido, né, da coisa. Então, é essa distinção entre o conhecer, entre o pensar e o conhecer. Então, em todas as atividades que eu penso, que eu faço, que eu discuto com os alunos, eu penso nisso, né? Como é que eu vou trazer esse conhecimento para que isso tenha um sentido próprio para quem aprende, né? E para quem estuda, né? Para quem olha aquele material, né? Às vezes, os professores, quando eu vou dar uma palestra ou discutir isso, o professor fala assim, mas como é que você dá conta do seu conteúdo todo se você fica fazendo essas coisas com os alunos, né? Porque minha aula de cálculo, né, muitas vezes, assim, a gente faz umas atividades diferentes e tal. Eu falei assim, olha, o que eu faço, né? É lógico que não é toda aula que 100% das minhas aulas que eu faço trabalho com modelagem, ou que eu faço trabalho com resolução de problemas, com tecnologia, não é 100%, né? Mas eu olho para o conteúdo, né, para o meu conteúdo programático, e eu digo assim, o que é essencial aqui para se trabalhar dessa maneira? Como que eu trabalho dessa maneira, né? E aí, o que acontece é que tem alguns conteúdos chaves que a gente faz isso. É lógico, tem a aula de exercício, tem a aula de dúvida, tem a aula de discutir o conteúdo e tal, mas você percebe que os alunos, eles começam a tomar outras atitudes, né? Eu lembro numa aula de cálculo que eu fui para a lousa resolver um exercício. Eu uso o GeoGebra no celular deles, na aula presencial, né? E aí, usar o GeoGebra para eles na minha aula é meio que constante, né? E aí eu digo assim para eles, fui lá, resolvi o exercício e botei um gráfico lá na lousa, o menino olhou assim para mim e falou, não, Elisângela, olha, eu entendi o que você falou, mas o que você falou não é isso que está aí no seu gráfico, porque eu desenho muito mal na lousa, né? O seu gráfico está horrível, né? Olha aqui como que é o gráfico dessa função. Aí ele me mostrou no GeoGebra, falou, tá muito diferente do que você desenhou aí, não dá para entender do jeito que você desenhou. Eu falei, é mesmo. Eu fui lá, apaguei, fiz o gráfico direito, falei, bom, agora... Ele falou, agora sim, o que você está falando está sendo mostrado no gráfico que você está desenhando. Ele falou, mas, né, pelo que você tinha desenhado, não estava. Então, assim, eles começam a ter uma atitude diferente, né? Uma atitude mais proativa na sala de aula, mesmo em momentos que você não esteja trabalhando, assim, com uma atividade mais ativa. Então, é esse pensar, né? É essa atitude que a gente espera, assim, que a escola tenha, né? Então, eu vou encerrar, né, a minha fala aqui, e eu agradeço demais essa oportunidade de poder
conversar com vocês, né, e que meu trabalho possa ter alguma relevância, alguma ideia, né, para as aulas de vocês, para o trabalho de vocês. Então, eu agradeço muito, muito obrigada. Eli, nós que agradecemos. Tem um tempinho para bate-papo agora? Pode ir, vamos lá. Minha manhã é de vocês. Pessoal, nós temos aqui vários comentários, né, Daniel? Eu selecionei alguns aqui. Olha, o professor Luiz Cláudio de Pita, ele colocou que você pode estudar sobre tecnologia utilizando as ciências da sala de aula e colocar isso na mão na massa usando o Maker. Mas antes ele colocou o seguinte, que a tecnologia está sendo usada no Brasil de modo errado, agora que estão olhando para o conceito Maker. Então, essa ideia de conceito maker, o professor Moran fala bastante disso, né? Eu acho também que no começo, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu trabalhava com um software chamado Logo, né? Eu trabalho ainda com Logo, né? E aí, o que eu vi uma vez, um trabalho de uma professora, ela pegava o programinha e falava para os alunos copiar no Logo e aí aparecia uma figura. Então, assim, não era o aluno que estava parando para pensar, para fazer a figura, que matemática que ele usava. Então, às vezes, eu concordo mesmo que a gente usa a tecnologia, sim, a gente trabalha com a tecnologia, às vezes, para pegar o exercício do livro e colocar lá no GeoGebra, né? Porque, na verdade, a ideia do maker é você fazer, né? É você explorar, é você trabalhar. Então, é botar o aluno como protagonista, né? Então, é nesse contexto que eu acho que a gente está aprendendo, sim, a trabalhar com tecnologia, né? E eu espero que aprenda mais, até que essa pandemia tenha um resultado, alguma coisa de bom, né? Que a gente possa pensar em explorar mais, né? Essas tecnologias. Eli, eu anotei algumas coisas que você foi falando que me chamaram a atenção. Então, por exemplo, adaptações. Quando o professor trabalha com metodologia ativa, ensino híbrido, precisa ter adaptação, precisa ter criatividade, precisa repensar a aula, precisa conhecer programas, né? Agora, e você mesma diz, não é 100% das aulas que você faz toda essa parafernália, vamos colocar assim, né? Não, você não vai conseguir 100% das aulas, você escolhe aquilo que você acha que dá para trabalhar melhor a ideia. Sim. Agora eu te pergunto uma coisa, dentro desse contexto todo, como que os alunos, eles olham para essas aulas? Existe resistência? Existe uma resistência inicial e depois eles gostam? Qual seria para o professor o estímulo, já que ele tem que mexer tanto assim nas aulas dele? Qual seria o estímulo? Olha, Ju, é difícil, né? Porque eu vejo aqui nesse contexto de pandemia as duas experiências. Uma dos meus alunos, né? Muitas vezes o desânimo deles, né? Trabalhar o dia inteiro e ainda ter que ficar me ouvindo cálculo até 11 horas da noite, que nem ontem, né? A gente teve aula até 11 horas da noite, né? Então, é difícil para eles às vezes. E aí eu tento o máximo possível trabalhar nas aulas síncronas que a gente faz, coisas para que eles consigam falar, né? Que eles tenham oportunidade de falar, né? Não precisa nem abrir a câmera, que eles não gostam, né? Eu já entendi isso e aceitei, né? Mas eu tento, assim, sempre fazer na aula síncrona uma atividade ligada àquilo que eles estudaram, por exemplo, que eu deixei no material lá. Então, eu exploro, às vezes, uma atividade de discussão que eles viram lá no material, né, pedagógico, mas, assim, como fazer isso é muito difícil, né, porque você não sabe como é que eles estão lá na casa deles, né, como que eles estão trabalhando lá na casa deles, né. Eu vejo aqui a Beatriz, né, a professora está fazendo um sacrifício enorme, porque tem alunos presenciais lá e tem alunos online em casa, né? Quantas vezes eu fui lá olhar para a Beatriz, ela estava
brincando de boneca, né? E a professora lá falando, né? Brincando. Outro dia eu cheguei lá, ela estava dormindo do lado do computador, assim, deitou, dormiu. E a professora lá falando. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, e ela tem um ambiente, ela tem, né, o lugar dela, e eu fico pensando, e os meus alunos, né? Como que eu faço isso? Então, trazer uma atividade, às vezes, mais de discussão, de dúvida, peço para eles falarem a dúvida. Um dia eu fiquei brincando com eles, pessoal, eu vou ficar parada aqui e eu quero ouvir o que vocês pensam sobre tal assunto lá de cálculo, né? O que vocês entenderam disso? E não vou falar nada enquanto alguém não falar comigo o que entendeu. Aí um começa a falar um pouquinho, aí o outro fala assim, não, tá errado, fulano, é aqui. Aí o outro fala assim, mas tem isso também. E aí, devagarzinho, eles começam pelo menos, a começar a pensar sobre aquilo lá, né? Porque é muito difícil longe, né? Eu acho que a mesma dificuldade que né, muitos professores estão passando, eu também estou, né? De ficar pensando como que a gente faz isso remotamente nesse momento. Mas eu acho que é estimular para que eles falem, né? Trabalhar ideias para que eles falem alguma coisa, pelo menos na aula síncrona, né? E discute o que fez na síncrona. Então, aqueles questionários do Moodle, por exemplo, ele dá um feedback para o aluno direto, assim, ele responde, ele já dá um retorno da resposta, mesmo que esteja errado, mesmo que esteja certa. Aí um aluno vem e discute, olha, professor, eu errei lá no questionário por causa disso, eu entendi isso agora. Então, eu tento trazer essas discussões para a aula síncrona, né? Da melhor maneira que dá, né, para a gente fazer. Tem uma pergunta aqui também do Harrington, professor Harrington. Qual o maior gargalo do ensino da matemática no ensino AD e no semipresencial? Eu acho que a gente, primeiro, é o que a gente faz, né? E segundo, a gente acostumar o aluno que nesses modelos, nessa forma de ensino, ele tem que ser protagonista. Porque é muito difícil para ele entender isso. O que é isso, ele ser protagonista, né? Porque os alunos, eles estão acostumados a sentar, ouvir o professor fazer exercício, né? E fazer prova. E a hora que você passa a bola para eles, é difícil ele entender o que fazer com isso, né? E como pensar isso. Para você fazer um curso à distância, eu falo um curso em EAD, né? Eu já trabalhei em curso à distância. Por que tem muita evasão no curso à distância? Porque, justamente, você tem que ter uma disciplina muito grande para estudar, como aluno, né? Você tem que saber que você tem que pegar um dia, estudar aquele conteúdo, assistir às aulas e fazer as atividades, né? E quando é semipresencial, para que você chegue lá na sala com dúvida, com discussão, porque senão não funciona. Então, o aluno entender esse papel dele também não é fácil, né? E o professor tem que saber que ele trabalha dobrado, né? Direcionando essas discussões, que atividade propor, como propor essa atividade, então também é outro desafio, né? Para a gente. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Eu creio que sim, né? Ele tem algum comentário. Oi, Ju. Pode falar, Ju. Pode falar? Tem duas professoras, a Eliane e a Renata. Elas colocaram coisas parecidas aqui. Elas colocaram: os alunos usam tecnologia para tudo menos para estudo. E a Renata colocou: os alunos usam bem a tecnologia, mas os estudos ainda é um tabu. Né? Isso é verdade mesmo. Ontem até eu estava assistindo uma palestra, né, de um professor que estava falando sobre tecnologia, e ele disse exatamente isso, que o aluno ter habilidade com tecnologia não significa que ele vai estudar bem, né? Por quê? Porque para você usar a tecnologia para estudo, você tem que ser protagonista, né? E ele, às vezes, não entende esse papel, né? E aí a discussão era assim: será que o celular, o computador, ele é um estímulo para o estudo?
E aí um dos professores lá da mesa falou assim, não é, porque aquilo ele não enxerga para estudar, ele enxerga como um atrativo de diversão, né? Até ele entender que aquilo é uma ferramenta de estudo, realmente isso é novo para eles. Por isso que eu trago o celular para a sala de aula desde o primeiro dia da minha aula de cálculo. Porque não adianta falar que eles não podem usar, né? Lá na universidade eu tenho essa liberdade, né? Não adianta falar que eles não podem usar, que eles vão ficar o tempo todo lá no WhatsApp, no sei lá o que eles ficam fazendo, né? Mas eu trago o celular e brinco com eles. Primeiro dia de aula, todo mundo instala o GeoGebra no celular, porque eles têm celular, né? A maioria deles, aí eles já instalam o GeoGebra. E sempre eu estou resolvendo um exercício, eu falo assim para eles, coloca o gráfico aí no GeoGebra, vamos ver o que está fazendo. Ah, o gráfico do seno, não lembra o gráfico do seno? Bota aí no GeoGebra, vamos ver o que está acontecendo aqui no seno. E aí chega uma hora que eles mesmos fazem isso, né? Lá para o meio do ano, assim, eles mesmos fazem isso sozinhos. Tanto que o menino lá corrigiu meu gráfico na lousa, né? Porque eu desenho muito mal, né? E é horrível, assim, os meus gráficos na lousa. E aí eles mesmos começam, mesmo quando eu não falo, eles já estão colocando, eu vejo, assim, né, na sala. Eles já estão botando o gráfico lá no GeoGebra, já estão mexendo, já estão expandindo e abre. E uma coisa também que eu faço, eu não paro para ensinar o GeoGebra para eles na aula. Porque eu falo assim, vocês mexem no Facebook, vocês mexem sei lá, no Instagram, em tudo quanto é coiseira aí, vocês são capazes de aprender o GeoGebra, é muito intuitivo. Então, rapidinho eles começam a aprender, e aí sempre tem um menino lá que vem e fala, professora, a senhora sabia que o GeoGebra faz isso? A senhora viu como que eu fiz mais rápido do que a senhora falou lá que faz? Então, eles vão fazendo isso, né? E aí é você que tem que ir mostrando para ele que o celular é também uma ferramenta de estudo, né? O Harrington, o professor Harrington, ele falou, muito obrigado pela dúvida que você esclareceu do ensino EAD, tá? E eu percebo pela sua fala que o professor, quando ele trabalha com uma metodologia diferenciada, ele também tem que ter uma certa humildade para aceitar o aluno falar, questionar, né? É uma mudança de postura do professor mesmo, não é? Ju, olha, isso que você disse, vou repetir, eu até escrevi ontem a frase que o professor falou lá na mesa, que eu achei tão bonito aquilo, eu até rabisquei aqui num cantinho, ele diz assim, ó, o estudante não é um oponente, ele é um colaborador, né? Conviver com pessoas que são mais hábeis que você em alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Que às vezes ele é mais, o aluno ele pode ser mais habilidoso em tecnologia para aprender que eu, né? Eu falo para eles que quando eu entrei na faculdade, a gente não podia entrar dentro da biblioteca, por exemplo, né? A gente tinha um papelzinho, você ia lá, anotava o número no papelzinho, ia lá e dava para a moça da biblioteca, ela pegava o livro. Quer dizer, eu, na faculdade, sou de uma época que mal tinha computador na Unesp, né? Não existia, eu falo para eles, não existia celular. Vocês conseguem se ver num mundo que não existia celular? Eu falo para eles, eu nasci nesse mundo, né? E tive que me adaptar. Então, tem coisas que realmente a gente não consegue, às vezes, acompanhar com tanta rapidez. Mas a gente precisa, né? Essa foi uma discussão que eu fiz ontem à noite com os meus alunos na aula. A gente tem perna para correr tanto assim e para saber tudo de tecnologia, de tudo? Não, a gente não tem. Mas não precisa ter. O que precisa ter? A postura de explorar, né? A postura de botar o aluno como protagonista, né? A postura de discutir com ele. Eu aprendo do mesmo jeito que eu ensino, né? E a gente vai aprendendo juntos. Então, essa mudança, e falar que não sei fazer isso. Quantas vezes para entrar nessas coisas online, para usar o Meeting lá, eu demorava para acertar o negócio, para botar a apresentação na tela. Outro dia eu falei, gente, 6, 7 meses dando aula nesse negócio, tem hora que eu não consigo botar a apresentação no Meeting, e fico lá tentando, né? E aí, explorando, hoje, tem dia que eu falo assim para eles, hoje nós vamos testar esse negócio do Meeting novo, que se der errado, todo mundo sai, depois entra de novo na aula e a gente conserta, né?
Mas não sei. Aí eles falam assim, professor, isso aqui está errado, é assim, ó. Não, professor, isso aqui... E aí eles vão me ajudando e a gente vai fazendo. Porque não é possível da gente saber tudo, né? E a gente não consegue acompanhar tudo. Você conhece todos os softwares? Não, não conheço. Não tem como hoje, né? Mas, se for para aprender, a gente vai aprender, né? E se for para ouvir o aluno, a gente vai ouvir. Então, acho que é essa troca que é interessante, né? Na sala de aula. E o aluno tem que entender isso também, que isso não é fraqueza do professor. Então, isso é difícil também, porque parece que o aluno espera que a gente saiba tudo, né? Então, essa é uma relação que tem que ser construída, né? Acho que é isso. O Ju, tem mais uma pergunta aqui agora do Marco, tá? Tenho uma dúvida. Trabalhar a habilidade para a construção de algo na prática e replicar para aqueles alunos que não têm condições de acesso à tecnologia seria interessante no seu ponto de vista? Quer dizer, você está querendo saber seu ponto de vista a respeito disso. Eu não te ouvi direito, Benê. Você pode repetir? Não, deixa eu tentar repetir. Vamos lá. Pergunta do professor Marco Antônio Favas. Ele quer saber o seu ponto de vista a respeito da seguinte situação. Trabalhar a habilidade para a construção de algo na prática e replicar para aqueles alunos que não têm condições de acesso à tecnologia seria interessante? Então, agora, nessa situação, a gente tem que pensar o seguinte, né? Para esses alunos que não têm acesso, qual é a melhor maneira de trabalhar com eles, né? Então, isso requer uma grande trabalho deles de, assim, deles serem protagonistas e de atitude do aluno. Então, o que eu faço, por exemplo? O que eu tenho condição de fazer? Mando todo o material, gravo a aula síncrona e disponibilizo para ele assistir, né? Agora, isso não me dá certeza de que ele vai fazer a atividade da mesma maneira, né? Mas é uma maneira, né? É uma maneira de disponibilizar para ele, né? Se ele não consegue acessar naquele momento, se ele não tem condição de fazer naquele momento. Então, a gente tem que encontrar soluções, e uma solução que a gente encontrou foi isso, disponibilizar tudo assincronamente, né? Por exemplo, a minha filha tem professores, tem alunos que não conseguem imprimir as atividades em casa, né? Então, tem alunos que os pais estão indo buscar as atividades na escola para o aluno fazer em casa, né? E aí eu fico pensando, como é que é se fazer em casa? Né? Que tem dia que eu tenho que pegar ela, sentar e fazer a atividade junto com ela, né? Como que fica isso? Será que o pai consegue fazer isso? Né? Como que o pai tá lidando com essa situação? Então, né, uma realidade que foge muito do nosso controle, com muita variável, né? Mas a gente tem que ir tentando se adaptar da melhor maneira possível, né? Ok, obrigado. Bom, Ju, o nosso tempo já está se excedendo, né? O pessoal agora eles precisam migrar para o centro de mídias para acompanhar o novo currículo do ensino médio, a discussão começa hoje lá, né? E nós gostaríamos de agradecer muito você, professora Elisângela, tá? Pela disponibilidade, pelas contribuições que foram muito pertinentes, muito relevantes os temas abordados, que nós já abordamos em vários momentos, mas hoje você pode aprofundar mais e trazer a teoria prática, que isso é muito importante para o professor em sala de aula, tá? Agradeço imensamente a sua participação hoje aqui nos nossos trabalhos de ATPC, tá bom? Ju? Eu que agradeço. Eli, tem bastante professor agradecendo, o professor José Delbel, ele sempre tem umas palavras bonitas, ele colocou, obrigado pela didática e pureza das elucidações, salutar. Ele sempre tem umas palavras bem legais, então, peguei a frase dele, bastante professor agradecendo, o professor Harry também agradeceu a resposta para ele. E eu agradeço muito, porque você trouxe para a gente, como o Benê falou, não só a teoria, mas você tem a prática, né? Você não é só uma teórica, você estuda e você aplica também.
Então, você trouxe quais são as dificuldades, elas existem, Sim. não é? E qual é a postura que o professor tem que ter. Eu agradeço muito, obrigada pela amizade de sempre, é uma pessoa que eu gosto muito obrigada. E eu vou só colocar uma apresentação, deixa eu colocar aqui, deixa eu agradecer também o Aislan, viu, Aislan? Que o Aislan, ele foi super camarada, o Aislan trabalha na informática, da diretoria de ensino. Deixa eu só ver aqui como é que faz agora, Aislan. Eu quero mostrar share screen. Eu vou pôr share screen, vamos ver o que vai dar aqui. Ah, tá. Tela inteira. Janela. Guia. Não estou conseguindo. Um pouquinho só, vou ter que compartilhar. É isso mesmo, Ju, é share screen, aí você seleciona se você quer tela inteira ou apenas a apresentação, e aí você clica em cima e ele já compartilha a tela. Eu vou pôr tela inteira aqui, e vou... Dá para aparecer aí? No meu PowerPoint? Não, apareceu? Não? Ainda não, Ju. Agora está aparecendo. Tá? Aí, agora foi. Então, nós fizemos aqui umas flores para você, Elisângela. Muito obrigada. Agradecimentos, nós sempre agradecemos quem compartilha com a gente esse momento, dessa manhã de ATPC. Muito obrigada. Os professores já colaboraram com a gente, nós sempre agradecemos muito. Nós agradecemos muito você. E nós vamos ver, esse aqui é o link, pessoal, o QR Code da avaliação, tá? Eu vou deixar o Forms para vocês, eu vou pedir para o Aislan colocar o Forms para vocês no chat. Ih, deixa eu interromper agora. Interrompeu? Interrompeu. Então, tá bom. Então, muito obrigada a todos que participaram, que assistiram, principalmente você que dispôs dessa manhã para falar com a gente, viu? Obrigada a vocês. Um grande abraço. E no que eu puder ajudar. Isso, abraço a todos. Lembrando que todos migrando agora para o centro de mídias, hein? Tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo. Pessoal, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, de novo. Abraço. Tchau.